chegamos ao terceiro e último vídeo deste primeiro grupo de vídeos com o título de O Magistério da Igreja Condena o Socialismo, parte 3. Eu gostaria de ter feito este primeiro grupo aí apenas em 2 vídeos, mas como os vídeos se constituem de citações de textos, fazer vídeos mais longos poderia me impedir de atingir o meu objetivo, que é estruturar, passar conhecimento, instigar em vocês a necessidade de ir atrás, de aprofundar esses conhecimentos, né? Isso poderia ser prejudicado, então eu resolvi fazer em 3 partes. Né? E vamos então às citações dos documentos papais desta terceira parte que condenam, ou pelo menos que combatem de alguma maneira, o pensamento socialista e semelhantes. A primeira citação que eu quero fazer para vocês é a citação de uma encíclica do Papa Bento XV, que governou a Igreja de 1914 a 1922, e no primeiro ano do seu reinado, na encíclica Ad Beatissime Apostolorum, o Papa Bento XV disse o seguinte: não é nossa intenção aqui repetir os argumentos que expõem claramente os erros do socialismo e de doutrinas semelhantes. O nosso predecessor, Leão XIII, muito sabiamente o fez em memoráveis encíclicas. E vós, veneráveis irmãos, terão o maior zelo para que estes graves preceitos nunca sejam esquecidos. Mas que sempre que as circunstâncias os exigirem, eles devem ser claramente expostos e inculcados em associações e congressos católicos, em sermões e na imprensa católica. Então vejam, senhores, o Papa é claríssimo, né? Ele aponta ali um grande Papa, que foi o Papa Leão XIII, que fez diversos documentos explicitando os erros do socialismo, contra-argumentando, refutando e expondo os princípios da doutrina social da Igreja. Ele indica então a obra desse Papa, se referindo aos bispos e aos padres: veneráveis irmãos, terão maior zelo para que estes preceitos graves nunca sejam esquecidos. E aqui eu quero fazer uma reflexão, já que esse vídeo é menor, eu quero fazer uma reflexão. Senhores, imaginemos o seguinte: vocês acreditam que se os nossos bispos da CNBB e os nossos padres, ou pelo menos a maior parte deles, tivesse seguido à risca esse conselho, e esse conselho de Bento XV e essa doutrina tão clara de Leão XIII, que vem na realidade desde Pio IX, contra o comunismo e contra o socialismo, vocês acham que o Lula teria sido presidente do Brasil? Vocês sabem, né, que o próprio Lula afirma que ele chegou onde chegou porque tinha ao lado dele as bases da Igreja Católica e por trás dele a teologia da libertação. Agora vem a pergunta desta reflexão: quem errou? Como é que depois de uma tradição tão bela de condenação dos horrores do comunismo e do socialismo, como é que aqui no Brasil a base da Igreja Católica e uma corrente teológica dentro da Igreja Católica levou os fiéis católicos a conduzirem o Lula ao poder? Como isso aconteceu? Nós trataremos disso em outro vídeo, mas a coisa é séria, senhores, muito séria. A próxima citação é a citação do Papa João XXIII, governou a Igreja de 1958 a 1963, e na encíclica Mater et Magistra, de 1961, o Papa João XXIII diz o seguinte: entre o comunismo e o cristianismo, o pontífice Pio XI declarou novamente que a oposição é radical. E acrescenta que não se pode admitir de maneira alguma que os católicos adiram ao socialismo moderado. Então veja, agora é o Papa João XXIII, já na segunda metade do século XX, referindo-se a uma tradição de papas, a um papa específico, mas uma tradição de papas, porque o Papa Pio XI se refere a Pio IX e se refere a Leão XIII, referindo-se então a uma tradição de papas que condenaram o comunismo, ele nota que nem sequer ao socialismo moderado os católicos podem aderir.
O que a nós parece evidente, porque moderado ou imoderado é tudo a mesma porcaria, porque, no fundo, se fundamenta em princípios que são opostos à razão e à teologia cristã. Ponto. Certo? E eu quero terminar com uma citação do Papa Francisco. Vejam que eu pulei aqui Bento XVI, eu pulei o Papa João Paulo II, que teriam citações excelentes, mas para que caiba, né, no vídeo, eu pensei algumas citações, mas eu quero que fique claro aqui para vocês, senhores, da primeira metade do século XIX, com o Papa Pio IX, até hoje, 2018, com o Papa Francisco, nós temos uma tradição ininterrupta de condenação do pensamento socialista pela Igreja Católica. Muito bem, vamos à última citação desse vídeo, exatamente o Papa Francisco. O Papa Francisco, em julho de 2013, diante de uma assembleia de bispos latino-americanos, ele fez um discurso. E nesse discurso ele diz o seguinte, vejam só: a opção pela missionariedade do discípulo sofrerá tentações. É importante saber compreender a estratégia do mau espírito para nos ajudar no discernimento. Então veja, o que o Papa está dizendo aqui é o seguinte: aquele que decide ser missionário, ele terá tentações. Ponto. Mas essas tentações, elas têm relação com a estratégia do espírito mau, de Lúcifer, do demônio. Certo? Muito bem. E depois de dito isto, o Papa cita algumas das tentações possíveis que os missionários poderão sofrer. E notem esta tentação que o Papa disse que o missionário pode sofrer. Veja só. Uma das tentações é o reducionismo socializante. É a ideologização mais fácil de descobrir. Em alguns momentos foi muito forte. Trata-se de uma pretensão interpretativa com base em uma hermenêutica de acordo com as ciências sociais. Engloba os campos mais variados, desde o liberalismo de mercado até as categorizações marxistas. Então vejam vocês, senhores, é muito claro. Uma das tentações que, segundo o Papa Francisco, os missionários podem sofrer é a tentação de reduzir a categorias sociopolíticas o pensamento cristão, a teologia cristã. Isso é uma tentação, certo? E quando ele cita, né, esse reducionismo socializante, ele ainda explicita, chegando ao ponto de dizer que pode ser a tentativa de reduzir essa teologia, essa visão de mundo cristã a categorias marxistas. E isso é um reducionismo socializante, é uma tentação do demônio. É o que está dito aqui. Não está tão direto, não está tão assertivo quanto um Pio IX, quanto um Pio XII, quanto um Leão XIII, mas a ideia está clara. É uma tentação, né, articulada pelo espírito mau, tentar reduzir a teologia, a visão de mundo cristã, a categorias marxistas. Muito bem, senhores. Então eu termino aqui enfatizando isso. É uma tradição na doutrina a condenação do pensamento socialista. Né? Nós temos documentos fantásticos que tratam profundamente, né, dos erros, né, filosóficos e teológicos do socialismo. Isso se repete, né, com maior ou menor intensidade na história da igreja até hoje. Terminamos aqui, portanto, esse terceiro vídeo, né? E sabendo agora que é uma tradição na igreja a condenação desses erros terríveis, que são os erros da visão socialista de mundo, vamos passar para a próxima parte das denúncias para combater essa infiltração socialista dentro da igreja.